Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por convite dele... Bom dia! Hoje são 8 de abril de 2022, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Trago aqui a revista Veja desta semana, datada de 6 de abril de 2022. Nas páginas 38 e 39 desta revista, uma matéria sobre alguns ministros do governo Jair Bolsonaro. E aqui, na página 38, a foto do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, a foto dele aqui. E abaixo da foto, alguns dizeres. Está escrito assim: Caiu Ribeiro. Demissão após denúncias sobre pastores lobistas. Vou repetir. Caiu Ribeiro. Demissão após denúncias sobre pastores lobistas. Há um erro aqui nesses dizeres. Qual é o erro aí, amigo internauta? Você sabe? Vou repetir. Caiu Ribeiro. Demissão após denúncias sobre pastores lobistas. Se você, amigo internauta, não sabe o erro, não conhece esse erro que está aqui, então vamos aí ao vídeo. Caro leitor, quando você abre um dicionário de língua portuguesa, qualquer um, e procura o significado da palavra demissão, encontrará como palavra sinônima exoneração. Ou seja, tanto faz escrever ou pronunciar demissão ou exoneração. Mas, no mundo do direito, da ciência jurídica, será que ocorre a mesma coisa? Isto é, demissão e exoneração são vocábulos sinônimos? Não, caro leitor, não. Demissão e exoneração são coisas diferentes. A revista Veja, datada de 6 de abril do corrente ano desta semana, nas páginas 38 e 39, traz uma matéria com o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Observe, leitor, a foto na página 38 da citada revista com os seguintes dizeres. Está escrito assim: Caiu Ribeiro. Demissão após denúncias sobre pastores lobistas. A revista afirma que ocorreu a demissão do ministro Milton Ribeiro após denúncias sobre pastores lobistas. E aqui reside o erro jurídico. Não houve demissão, mas exoneração. Milton não foi demitido do cargo, mas exonerado, coisa bem diferente. No serviço público, que é o presente caso, ocorre a exoneração da pessoa que ocupa cargo em comissão de livre nomeação. Livre nomeação porque existem autoridades que são livres, ou seja, têm a liberdade para indicar alguém a ocupar cargos em comissão. Essas autoridades têm liberdade para nomear, como também são livres para exonerar qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa não dê motivos para sua exoneração. Veja, leitor, o caso de Milton Ribeiro. A Constituição Federal, artigo 84, inciso 1, diz assim: compete privativamente ao presidente da República. E aí vem
O inciso 1. Nomear e exonerar os ministros de Estado. Veja bem aí, compete privativamente ao presidente da República. Esse privativamente aí, esse advérbio, significa o quê? Privativamente. Significa que é coisa pessoal do presidente da República. É privativo dele, somente ele pode nomear e exonerar, e não demitir. Exonerar, olha o verbo, é diferente de demitir. Então compete somente ao presidente da República, privativamente competência dele, nomear e exonerar os ministros de Estado. Se a gente fosse fazer um texto aí bem popular, no lugar desse compete privativamente ao presidente da República, seria assim um texto bem simples para que todos entendessem. Seria assim: cabe somente ao presidente da República nomear e exonerar os ministros de Estado. Veja os verbos acima, leitor. Nomear e exonerar, e não demitir. Exoneração, pois, e nada de demissão. O ministro da Educação é um ministro de Estado. Assim, Milton Ribeiro foi nomeado pelo Jair Bolsonaro, que é o presidente que você elegeu, eleitor, não é mesmo? Bolsonaro, de acordo com a Constituição Federal, teve liberdade total para nomear o evangélico Milton Ribeiro, sem depender da opinião de qualquer pessoa. Da mesma forma, teve liberdade total para exonerar Milton Ribeiro. Os cargos de livre nomeação e exoneração são diferentes dos cargos públicos ocupados por pessoas concursadas. Veja a diferença, leitor. Se um eleitor de Lula for aprovado num concurso público para trabalhar na presidência da República, no gabinete de Jair Bolsonaro, este jamais poderá exonerar, e muito menos demitir o servidor, porque o cargo não é de livre nomeação e exoneração. Bolsonaro poderá mandar o servidor para trabalhar em outro gabinete, longe do dele. Isso ele poderá fazer. Então, a coisa, leitor, fica assim. No serviço público, em cargos de livre nomeação, ocorre a exoneração, que não depende de cometimento de crimes por parte do servidor público. A autoridade que colocou o servidor no cargo tem a liberdade de tirá-lo de lá, sem motivo algum. Basta, por exemplo, não gostar do bigode do servidor. Já em cargos ocupados por servidores concursados, pode ocorrer a demissão, mas só se o servidor der causa a ela. Aqui, nada de exoneração, pois. Entendeu, leitor? Todos os dias, leitor, nos jornais de televisão, o povo vê esse erro, que fulano de tal foi demitido por Bolsonaro ou outras autoridades. Demitido não, mas exonerado. Fique de olho, leitor, para você também não cometer o mesmo erro. Muito bem, então fazendo um grande resumo do que foi exposto agora, fica o seguinte: na iniciativa privada, no comércio, quem trabalha em postos de gasolina, supermercados, no comércio. Então, veja, na iniciativa privada não existe exoneração, apenas demissão. Já no serviço público existe exoneração e demissão.
que são coisas diferentes. Servidores públicos concursados, não existe exoneração, mas apenas demissão. Servidores públicos ou pessoas que exercem funções públicas temporárias por indicação, por exemplo, de políticos. Um deputado federal leva, quando se elege, leva muitas pessoas para seu gabinete. Ali, cargos em comissão, cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração. Então, esses servidores aí, que exercem essas funções, esses cargos de comissão, de confiança, com livre nomeação e exoneração, aí apenas exoneração. Então, servidores públicos concursados, não existe exoneração, mas demissão. Servidores públicos não concursados, indicados por políticos, aí exoneração. Muito obrigado.